Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Mills. Então, quem acompanha aqui no canal já me viu falando várias vezes da Mills, né? Uma empresa de locação de veículos, né? De equipamentos pesados, né? Como a linha amarela que vai para obras lá, escavadeiras, tratores e coisas do tipo, empilhadeira. Agora está começando a alugar também máquinas agrícolas. Tem uma divisãozinha lá de coisas para construção civil, escoramento e tal. Então é isso que ela aluga, né? Não sei se é bem veículo, mas enfim, também não é bem, né? Você olha aqui, serviços especializados de engenharia, não diz muita coisa, né? Mas ela é igualzinho o aluguel de carros, por exemplo, né? Uma empresa que faz aluguel de veículos, só que não é carro, né? Não é caminhão igual a Vamos, não é carro igual a Localiza e a Movida. É isso, né? Escavadeira, trator, sei lá os nomes específicos desses equipamentos. O que ela tem de interessante, tá? Primeiro, tem que destacar o histórico, tá? Então isso aqui era outra empresa, pessoal, lá antes dos anos ali, né, meados da década passada, porque ela era muito mais especializada em construção civil. Hoje ela aloca equipamento para tudo quanto é área diferente, a gente vai ver lá no release. Então tem várias indústrias diferentes que ela trabalha. Então na época ela só trabalhava com construção civil praticamente, inclusive essa parte de escoramentos era muito maior, muito relevante. E esses anos, 15, 16, 17 aí, teve uma crise muito grande por vários motivos. Ela é uma empresa do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro tinha aquela expectativa toda com a Olimpíada, então teve um hype grande que depois acabou, né, não sendo pelo menos o que o pessoal esperava. Muitas das grandes construtoras que eram os principais clientes deles nessa época foi quando teve o auge lá da Lava Jato, perderam contratos, tiveram que se reestruturar, se remodelar. Então a Mills entrou num buraco muito grande. Mas aí ela ressurgiu nos últimos anos, tá com uma operação bem diferente, né? Mais lucrativa, porque se a gente pegar o histórico, mesmo uns anos melhores lá de trás, ela nunca foi tão bem igual tá indo agora, né? Seja receita, EBITDA, lucro líquido, margem. Ah, bom, margem até era um pouquinho melhor, mas ela se reinventou de um jeito muito mais interessante, tá? Diversificando, não dependendo só de um cliente, não dependendo só de uma indústria, entrando em negócios novos, crescendo e ganhando mais escala, mais capilaridade. Então hoje é uma empresa totalmente diferente dessa daqui. Eu vejo que é um erro comum, né, do pessoal ter dificuldade em esquecer o passado das empresas. Dar uma importância exagerada por histórico e esquecer o que está acontecendo no momento. No momento, a Mills é uma empresa que cresce muito, é rentável, tem uma estrutura de capital super tranquila, o que diferencia muito ela, por exemplo, de outras locadoras de veículo, né? Quem viu o live ontem no canal, que a gente falou da Vamos, né? Um grande problema dessas locadoras de veículos é que elas precisam de muito capital para crescer. Tá? É muita grana que você precisa levantar para comprar caminhão, carro, que seja para alugar. Então elas rodam com endividamento muito alto. A Mills, tá? Ela consegue, né, rodar com endividamento muito mais baixo, porque tem uma série de diferenças entre você, entre ela e as outras empresas de locação, mas principalmente a vida útil dos equipamentos de locação dela é muito mais alongada, e essa inclusive é uma vantagem competitiva da empresa. Ela consegue prorrogar a vida útil dos equipamentos, porque assim, você vai andar de carro, você vai alugar um carro, você vai chegar do Nordeste, vai para uma praia legal, né? Pô, você quer um carro bacana, novinho, né? Bonitinho. De repente você paga até mais pra ter um carrinho da hora e tal. Você vai passar uns 3, 4 dias com ele ali. Beleza. Né? Se a locadora te chega com um carro de 10 anos ali, né? Pelo amor de Deus, não passa nem perto. Né? Fala, não, vou alugar um carrinho novo. Agora aqui, meu amigo, não liga muito. Se a empilhadeira tá funcionando bem, se ela tem 10 anos, 5, se ela é novinha, não faz grande diferença. Tá certo? Se ela tá funcionando direitinho, cumpre o papel, é isso. Então ela consegue, com uma política de manutenção tal, caprichada lá, usar durante anos os equipamentos. E aí ela tem menos necessidade, né, de ter esse capital de terceiros para, né, operar. Então ela tá agora com a dívida, você pode ver, tá aumentando um pouquinho, né? Ela tinha dinheiro em caixa aqui em 2020, aí zerou basicamente um pouquinho, agora um pouquinho mais,
Por quê? Porque ela está num momento de crescimento muito acelerado. Então, óbvio que quando você for crescer, aumentar muito o número de equipamentos, acho que equipamentos, o termo que eles usam, não é bem veículo. É óbvio que vai precisar de caixa externa, mas é numa escala muito menor que as locadoras de veículos, por exemplo. Então, acaba sendo uma alternativa bem interessante aqui, né, o negócio da Mills. Então, o que eu estava falando, ó, receita crescendo, EBITDA crescendo, né, lucro líquido agora entrando mais forte, os indicadores de retorno todos bons também, estrutura de capital bem tranquila, que é raridade, né, até fluxo, em termos de fluxo de caixa, ela acaba rodando com fluxo de caixa positivo, tá? Esse último ano não, mas foi um ano que ela cresceu bastante e tal, então a gente já vê lá no balanço, mas no geral, ó, você pode ver aqui esses últimos anos pós-reestruturação, todos, quer dizer, isso aqui ainda foi anos de crise, né, mas pegando os últimos com FCL positivo. Então é um negócio muito interessante, tá? Que tem muitas avenidas de crescimento, tem muito espaço para crescer ainda, que é subpenetrado, que ela pode ganhar com mais capilaridade, que ela pode ganhar com cross-selling. Então ela tica muito dos boxes ali do que a gente espera para uma empresa legal, tá certo? Então vamos dar uma olhada. Bom, tem vários vídeos aí no canal, quem quiser ver, né, só assistir, tem vários e tal, não só esse último, mas bora lá ver esse último resultado da Mills, tá certo? Aproveitando, ontem a gente falou da Vamos, tá? Na live, e falamos da Localiza recentemente também, então quem quiser, só faltou a Movida, tá? Então é isso aqui, né? A linha amarela são esses equipamentos desse tipo aqui, não sei se é um trator, se é uma escavadeira, faço ideia do nome desses troços, né? Essas são as plataformas elevatórias, né? Pra você fazer serviço em altura, manutenção, né? Tem alguns exemplos aí do que ela trabalha. Vamos ver. Na empresa do Rio de Janeiro, já comentei. Um ano de crescimento. Bom, aqui a gente meio que já viu, né? Mas fechou um ano bom. Crescimento de receita, de EBITDA, de lucro líquido e tudo mais, né? Só o fluxo de caixa a gente viu, ela ficou preso. Mas enfim. Fortes resultados em todas as unidades, legal. Recorde de receita. Crescimento de 25%, né? Importante. Expansão de margem. Não é a Vamos que cresce 60%, mas tá bom. Tese de investimento de pesados, né, os veículos pesados que eles estão entrando agora também, porque, né, antigamente o forte dela eram as plataformas de elevação, né, essa linha aí de escavadeiras, tratores e afins, né, é mais recente. Previsibilidade de caixa, nova avenida de crescimento, quadruplicamos a frota de pesados, já é um dos maiores locadores de linha amarela no Brasil. Eu gosto de linha amarela, que é simples, né? Você olha, tratorzinho amarelo, é linha amarela. Olha lá, colheitadeira é verde? Ah, verde é do agro. Aí você sabe direitinho. As plataformas é laranjinha. É mais fácil. Estratégia focada em buscar melhor experiência, soluções inovadoras, atendimento frota premium e tudo mais. Legal. Investimento de 600 milhões. Então, a empresa investiu muito nesse ano. Não sei se aparece direitinho. Por algum motivo que ele não lança no CAPEX automático, né? Deve ser uma linha diferente um pouco da linha normal aqui que aparece como CAPEX, tá? Mas a empresa sim está investindo. Não sei por quê, né? Por que será? Porque tá embutido no FCO. Né? Tinha me esquecido por um instante, é um lapso. Tá? Então, esse investimento aqui, pesado, ele entra lá no FCO, por isso que o FCO fica negativo, tá? Foi um ano muito grande de investimentos para a empresa. Para crescimento, comprando ativos, sustentando o crescimento. E você vê que não pesou tanto, né? Foi 100 milhões negativo, tá de boa, né? A empresa tem uma EBITDA de 700 milhões, tá? Você ficar 100 milhões negativos num ano que você cresceu, tá ótimo, né? Então, mesmo ela investindo bastante para crescer, é uma carga muito menos pesada que na Vamos, que na Movida, que na Localiza. Tá, crescimento da companhia, rento pesados, eles compraram essa Triangel, né, que era uma empresa de linha amarela, para eles entrarem no negócio, e agora eles estão bombando ela, né, investindo pesado. Scope, tal, cross-sell, o que é cross-sell? Ah, você tem um cliente teu de plataformas elevatórias, aí você chegou, ó, agora eu tô alugando isso aqui também, tá? Você não tem interesse? Então, cross-selling é isso, aproveitar os clientes na rede de distribuição que você já tem para vender esses produtos novos, né? No caso, alugar, né? Vender, tipo, vender seu serviço de aluguel, certo? Então, isso aí é bem interessante. Você já tem o mesmo representante, o cara já tem um relacionamento com a empresa, já tem uma relação ali de confiança e tal, e acaba funcionando bem. Excelente relacionamento, é o que eu acabei de falar, 10 mil clientes, share of wallet, né? Você
alugar cada vez mais serviços para os caras, combinação de negócios, mitiga, blá blá blá. 14 de março ganharam um prêmio, longo prazo, isso é bem interessante, né? É óbvio, não quer dizer porque está inscrito no release que essa é uma empresa que vai focar no longo prazo, geração de valor para acionista minoritário. Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos estão escrevendo aqui. Isso você vai ver pelos números e pelo que a gente tem visto, essa nova Mills, né, tem tudo, né, para de fato gerar bastante valor no longo prazo, tá? SG, não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto dos boa leitura. E foi o primeiro release que eu lembro de ver um boa leitura foi o da Mills. Então vamos ver os números, receita crescendo, então crescendo no trimestre, crescendo no ano. Que mais? Receita de locação, né, que é o principal, né, também mais ou menos o mesmo patamar. Crescimento, maior rentabilidade, o EBITDA batendo 100, então, crescendo 50, o EBITDA está crescendo forte. A patamares de Vamos, né? ROIC crescendo, é o melhor ROIC de locação, né? Melhor que da Vamos e bem melhor que das locadoras de carros. Capex, apesar de alto no ano, né, a gente viu até que vai bem, assim, né, não é excessivo, então a empresa fica com uma estrutura de capital da hora, tá? Capex é principalmente os ativos de locação, né, alguma coisinha da empresa, nós estamos fazendo um pagamentinho aí de proventos, né, não, nunca, assim, não é nunca, mas a princípio a empresa não vai pagar muitos proventos porque ela tem um retorno bom pegando dinheiro e comprando mais equipamentos, mais máquinas, né? Mas enfim, já dá para pagar um dividendinho aí. Beleza, lucro líquido. Geralmente essas empresas de locação, você vai ver eu falando, lucro líquido é o de menos. Porque tem muita depreciação dos equipamentos, elas têm uma dívida muito alta, resultado financeiro e tal. Cara, a Mills era tão redonda que dá para você olhar e fazer análise pelo lucro líquido, cara, sem problema nenhum, né? Só ver aqui nos últimos anos. Claro, ó, o lucro líquido ele foi o último a positivar, porque demora mais para aparecer. Então a empresa começou a crescer aqui a receita, se reorganizando, começou a entrar um EBIT, daí depois um EBIT, aí o lucro líquido foi o último, veio no terceiro ano de recuperação. Porque de fato você precisa passar essas barreiras. Mas hoje ela está tão redonda que você pode acompanhar o crescimento de lucro líquido aqui, ó, não 60%, né? Dobrou aqui, esse último ano foi menos, mas com margem líquida, dá para você olhar, tranquilo. Que nas outras locadoras ficou um pouco mais confuso, né? Que mais? Aqui tá, ela tá dando um lucro líquido meio ajustadinho, né? Daria até bem melhor. Caixa, né? Acho que tá tirando depreciação, mas enfim. Bom, aqui tem a DREzinha padrão, que é legal para a gente ter uma visão, né, geral aí dos resultados. Mais ou menos o que a gente comentou, né? Bons números aí de crescimento, né? Nada espetacular, assim, de receita, mas olha como é que vai entrando, né? Cresce 12 de receita, vai para 40 de EBITDA, com ganho de escala e tudo mais. No ajustado aí, ó, 31, tá muito bom. Lucro líquido cresce 70%, né? Mas, ok. Esse, né, tudo bem, 70% não vai crescer sempre, né? Isso que eu quis dizer com um ok. Mas vamos pegar aqui, ó, a receita. Então, olha a diferença de ganho, né? De alavancagem operacional, diluição de custo fixo, uma coisa que a gente fala sempre aqui. Então, essa aqui é só do quarto tri, né? No ano, acabei de ver que no ano é bem mais modesto. Mas tudo bem, a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa eu tirar aqui. Depois que eu desenhei tudo. Né? No ano, no trimestre. Ah, não, isso é em cima do quarto tri. Calma, velho. Tô perdido nas comparações. Pronto, aqui sim. Isso é mais justa. 20% de crescimento de receita, 30% de EBITDA ajustado. Lucro líquido cresceu um pouco menos, provavelmente por causa de resultado financeiro, né? Mas você vê como o ganho ele vem entrando na DRE, né? E vai enchendo assim os resultados da empresa. Alguma coisa aqui mais para comentar? Vamos ver. Fluxo de caixa. Aqui, ó, eles dão um fluxo de caixa operacional ajustado, né? Provavelmente é ajustado para esse CAPEX aí de crescimento, que aí ela teria gerado 400 milhões de caixa, se não fosse o valor alto investido ali, 600 milhões que a gente viu, né? Vai dar aquele cento e pouco negativo. Então, isso aqui seria o que a empresa estaria gerando de caixa, né? Geração de caixa, né? Não dinheiro em caixa. Caso ela não estivesse investindo pesado em crescimento, né? Que já é um valor bem interessante, 400 milhões. Lembrando que a Mills, ela vale hoje mais ou menos aí
uns 3 bi de reais, né? 400 milhões de geração de caixa é um número muito bom. Voltando para cá, mais alguma coisa para a gente comentar e tal? Acho que não. Ó, aqui o fluxo de caixa livre, né, no final, com o investimento. Considera juros, investimento, locação, tal, tal. Tem que ver o que eles estão ajustando tudo aqui, né? Talvez tem umas coisas que não é bom ajustar, mas enfim. Vamos lá, resultado, né? De aluguel, rental, né? O aluguel dos equipamentos lá e tal. Eles dividem entre leves e pesados. Leves é aquelas, tipo, as plataformas. Pesados, as máquinas lá amarelas, tá? Então aqui tem a expansão da frota. Ela cresceu bastante, assim, né? Mais no começo do ano. Mas pro final do ano nem tanto. Além disso, eles vão abrindo novas lojas, né? Que é a agência lá onde eles fecham os contratos de locação, que faz manutenção, esse tipo de coisa. Então isso aqui é importante, né? Para aumentar a capilaridade, principalmente quando você está falando de coisa tipo agro, né? O cliente do agro, ele não vai estar em São Paulo, capital, né? Ele vai estar mais afastado. Então essa capilaridade acaba ajudando bastante, né? Enfim, aqui é aquilo que eu falei, a diversificação deles de clientes, construção continua sendo o principal, mas é 26% hoje só, né? Antes era quase tudo. Então, enfim, né? Tem outras indústrias que têm necessidade fora a construção. Isso é muito bom quando você tem, por exemplo, um momento ruim no setor de construção. Você tende a perder tanto, né? Porque você tem outras, tipo a mineração tá indo bem, né? Porque tudo bem, agronegócio não vão ser necessariamente o mesmo equipamento que você tem na construção. Então você não consegue substituir igual. Mas, tipo, na indústria de mineração, petroquímica e tal, né? Sim. É igual aquela plataforma que o cara ia usar numa construção civil na obra, vai alugar a mesma plataforma, sei lá, aqui na siderúrgica para fazer um serviço em altura. Né? Então você tem esse intercâmbio, né? Claro, não tudo, mas boa parte dos equipamentos. Aqui a DRE, de novo, um pouquinho mais aberta, né? Com essas empresas, um pouco mais de detalhe. Sempre tem que ficar de olho no quanto a receita vem de vendas, porque normalmente, né, a venda não é um resultado, assim, né, da empresa. A venda serve para girar os equipamentos, ela não quer ganhar dinheiro vendendo equipamento. Na Vamos, ontem a gente viu que talvez em caminhões acabe tendo um ganhozinho, assim, mesmo no longo prazo, porque os ciclos são muito longos, né, enfim, vamos ver. Aqui, enfim, também, né, esse impacto ele é bem menor de vendas, não chega a ser relevante perto da receita de locação, tá? Mas é sempre bom dar uma olhada. Aqui você tem um custo, sem contar a depreciação, né, porque a depreciação dos equipamentos acaba sendo um valor grande, certo? Então o lucro bruto sem a depreciação, você vê que é uma margem bem alta, mas claro, essa é a margem só do serviço, né? A depreciação é uma despesa contábil ali que você tem que levar em conta, certo? Com SG&A, então dá um EBITDA, assim, uma margem bem boa, EBITDA na casa de 50%. EBIT, aí considerando depreciação, você vê, dá quase 20 pontos de diferença. A depreciação é uma despesa grande. Então, por isso tem aquela importância que eu falei lá de alongar a vida útil dos equipamentos. Você acaba, né, mitigando essa depreciação do ativo, porque teu ativo dura mais tempo, certo? Enfim, no ajustado aqui esse trimestre deu pouco. Eu tô olhando o quê? Tô olhando o ano, eu nem sei o que eu tô olhando, mas. Né? Mas aqui também não deu muita diferença. Um ajuste pequenos, né? Beleza, receita de vendas, custo, tal. Se tem alguma coisa importante, margem bruta de 74%. Vamos comparar as margens aqui entre os resultados. Cadê? Bem em linha, né? Bem um reloginho. Bem redondo. Essa margem bruta de vendas ela é bem alta também, né? Não sei o quanto isso aí é sustentável, o quanto é de momento ou não, tá? Mas como os valores são baixos, não tem muito problema. Você vê bem redonda, né? Margem EBIT praticamente a mesma durante o período. Margem EBITDA até melhorou, né? A empresa está crescendo, então tem mais depreciação. Bem bonitinho. Formas e escoramentos é mais legado, né? Um negócio do passado, é claro, se tiver demanda, manda bala, né? Você vê que não é assim, a empresa não está crescendo em formas e escoramentos. Hoje virou um negócio mais complementar, assim, para a empresa, né? Então, ó, eles ajustaram os estoques para ter mais rentabilidade.
E é isso, é mais para ajudar, né? Gera caixa, eles já têm uma tradição no mercado, mas o que antes era fundamental para o resultado da empresa, hoje virou secundário, né? Porque o resto dos negócios evoluiu muito bem. Então você vê, hoje é 20%. Ah, não, desculpa, isso é outra coisa. Isso aqui é o mix, aqui sim, né? É só construção civil, né? Seja grandes obras, seja residencial. E aqui a gente vê um resultado bem mais baixo, né? É 250 milhões a receita, sendo que o rental é 1,2 bi, né? Então, no final é mais ou menos os 20% mesmo. Enfim, né? Aqui você tem uma margem mais alta, normalmente na média. Tá? Qualquer uma, né? Todas são mais altas. Então, beleza, né? Se estiver alugando lá e tal, show de bola. Né? Contribui bastante pro resultado. Enfim, aí juntando aqui no gráfico fica fácil de ver, né? A diferença. Como locação é o principal business da empresa, cresceu receita, formas de escoramento até que cresceu bem, contribuiu, né? Legal. Os custos crescem, não tem jeito, mas a ideia é que cresça menos do que a receita, o lucro líquido, né, evoluindo muito bem, com ganho de margem, EBIT crescendo, com ganho de margem, EBITDA crescendo com ganho de margem também. Só alegria. Mills tá com os resultados muito, muito bons, né? Que mais? Os não recorrentes a gente já viu que era meio besteira, era pouca coisa. Olha lá os projetos, né? Readequação da frota. Eles têm muito cuidado com isso porque é muito importante para a empresa. Resultado financeiro. Agora que entrou um pouquinho de dívida, né? Tá começando a, né, pesar no balanço ali, por isso que o lucro líquido não cresceu tanto. Mas tá ótimo, né? É uma dívida que tá controlada, que tá sendo aplicada num negócio rentável, que tem uma taxa de retorno muito boa, que tem um spread muito grande em cima do custo dessa dívida, né? Aí tudo bem, você toma ali um resultadinho financeiro, beleza, né? Mas enquanto isso você vai crescendo, você vai aumentando tua base, ainda mais num negócio que a frota é longeva, né? O negócio de fluxo rápido, de muito giro, igual o aluguel de veículo, né? Tem umas horas que você pensa se vale a pena mesmo continuar crescendo, né? Estrategicamente vale e tal, mesmo que o teu spread esteja apertado. Agora aqui, além do spread ser mais alto, né? Tua frota é mais longeva, mesmo você vai passar por um período que o resultado financeiro pode pesar um pouco, mas tá de boa, né? Porque, enfim, vai ter uma hora que você equilibra isso aqui, né? Enfim, o lucro líquido, como eu comentei, ela é tão redonda que você pode até olhar o lucro líquido, né? Acompanhar pelo lucro líquido a evolução. Né? Uns números muito bons, acumulado do ano, crescendo 30%. Mesmo com muita depreciação, mesmo com o resultado financeiro pesando um pouquinho, resultado muito bom, tá? Aqui eles dão um lucro líquido caixa, né? Que é basicamente tirando o quê? Os efeitos de PIS/COFINS, impostos diferidos. Ah, legal esse lucro caixa. Não é muito fora da curva, né? Porque não adianta a empresa mostrar um ajustado que você tira tudo que tá ruim. Tá tirando aqui uns efeitos ali de tributários, diferidos e tal. Então, aí dá um crescimento também, né, no nível muito bom. Casa de 300 milhões de reais. Tá? Investimentos a gente já comentou, né? Que foi um ano de bastante investimento, pesado, que levou a ter um fluxo de caixa negativo, né? Mas super tranquilo ainda e suportou esse crescimento. Você vê, a empresa tem os melhores ROICs aí, né, do setor, embora ontem na live a gente discutiu, né, o quanto o ROIC, né, você tem que tomar cuidado com essa avaliação aqui. E aqui a gente vê um resultado muito bom da empresa, tal, novos investimentos e tal. Enfim, beleza. Fluxo de caixa ajustado, vamos ver se tá bonitinho aqui esse ajuste. Desconsidera juros, investimento em locação, variação monetária. Tá, beleza. Basicamente, eles estão dando uma visão assim, né? Sem essas. Além dessas. Bom, aqui teria que dar uma olhada para ver certinho se o ajuste tá bom, né? Mas o principal é esse: é tirar o impacto lá do CAPEX no FCO, né? Para ter uma noção mais ou menos quanto a empresa geraria aí de caixa. Conversão de caixa é alta, né? Não vai ter muito segredo. Endividamento tá bem tranquilo.
500 milhões em caixa, 900 milhões em dívida, dá uma dívida líquida de 350 milhões de reais. Bem razoável para o tamanho da empresa, né? Bem baixo, na verdade, nem razoável. Então, ó, vamos ver, linha com estratégia, eles emitiram, né, resgataram, estratégia, foco do crescimento orgânico, captação estratégica, forte geração de caixa, alavancagem consciente e responsável. Muito bom. Aqui tem um cronograma de vencimento. Ao contrário de aqui, né, tem uma diferença também, né? As outras locadoras em geral, você vê um cronograma bem mais longo de endividamento. Aqui o da Mills é mais curto, então você pode olhar e achar negativo, mas como a dívida é pequena, eles têm uma geração de caixa forte e tal, isso aqui não preocupa, tá? Se eles forem investir mais pesado para valer, pode ter certeza que eles vão começar a alongar mais essa dívida, né, para ficar mais tranquilo dentro do horizonte da empresa, mas hoje a dívida é bem tranquila. Então não tem problema isso aqui, tá? Enfim, tem aqui o endividamento líquido na casa dos 300. Já até reduziu de um trimestre para o outro, tá? Porque os investimentos foi mais pesado no começo do ano. Então ao longo do ano tá até já reduzindo já a dívida. Então é um dívida líquida EBITDA 0,5. E ainda tem FRS, né? Porque como eles têm lojas, né, as agências, ainda tem essa questão ainda. Então esse é o EBITDA 100. Vamos ver isso aqui certinho. Sem o FRS em cima da dívida. Tá calculado direitinho, tá? Se tirar o... Ah, tá, isso aqui é dívida de curto prazo. Deixa pra lá. Eu ia falar besteira. Tá, mas é importante ver se eles estão usando o EBITDA certo para comparar com a dívida líquida, beleza. Pois é, né? Tem que ver se essa dívida líquida tá contando o arrendamento aqui, tá? Deve estar. Eles estão usando o EBITDA... Ah, não, eles estão usando o EBITDA normal. Nossa, eu já tô meio confuso, hein? É o EBITDA normal, 600 e pouco. Tá certo. Então, esquece, tá tudo redondinho. Não tem arrendamento. Tá, o ESG, beleza, 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 beleza. E aí vem outros dados anexos, né? Mas nada demais pra gente aqui. Então, meus resultado bem redondo, né? Nem tem muito o que falar. Tudo bonitinho, tudo crescendo, margens boas, redondinhas. Ano de muito investimento, mesmo assim, estrutura de capital não ficou pressionada. Tranquilo, né? Se é bem uma empresa que dá pra fazer uma análise bem rápida, né? Mas é que eu explico um pouco mais pra gente entender o negócio. Vamos ver o meu último comentário aqui dela. Aquisição de linha amarela diversificou clientes, evolução com ganho de margem, né? Ela sustentou essa margem. Lucro líquido se manteve estável pelo aumento, né, de depreciação e resultado financeiro. Perfeito. Geração de caixa comprometida pelo alto volume de investimentos, que deve se reduzir, a gente viu que reduziu, tanto que a dívida até deu uma caidinha. E endividamento abaixo de uma vez. Perfeito, né? Nem, nada muito aqui para acrescentar. Do ano de 2023, então. Ano muito positivo para a empresa. Com crescimento e... Chegou a aumentar as margens no ano ou só manteve, né? Acho que só manteve. E manutenção de boa rentabilidade. O que mais? No início do ano tivemos um investimento grande em novos, vou botar equipamentos, tá? Essas máquinas e tal, né? Estrutura de capital continua, né, sólida, com endividamento baixo, geração de caixa foi impactada pelos altos investimentos, mas, né, ainda não, né? Foi impactada pelos altos investimentos, mas não teve uma necessidade tão grande de capital, né? Na verdade, tive que colocar isso aqui antes desse, né? Na lógica. Então ficou meio confuso. E é isso, cara. A Mills tá muito redonda. Não tem grandes novidades, né? A Mills se consolida como uma empresa muito redonda, né?
atingindo uma boa rentabilidade, crescendo sem necessitar de tanto capex assim. Ainda é um negócio que precisa de capex, né? Mas perto, né, dos outros empresas de locação, é muito menos tanto capex assim, e com uma geração de caixa muito mais previsível, né? Para o futuro, né? Espera-se que a empresa continue sua trajetória de crescimento, né? Mantendo os bons números que conseguiu atingir. Então, assim, ela não tem muito o que melhorar, né? Ela já melhorou, a margem tá muito boa, tá redondo, tá diversificado, tá perfeito. Só continuar crescendo, basicamente. Se ela continuar crescendo, mantendo tudo isso, né? Dívida controlada, as margens, né? Mais ou menos essas, sem, de repente, né? Começar a ter uma necessidade de capital alta e tal. Cara, é manter. É mantém o que tá aí e segue só crescendo. Vai ser uma baita empresa, uma baita geração de valor. A gente já vê que o mercado já começa a reconhecer um pouco ela, mesmo que ainda esteja longe, assim, né, do potencial mesmo da empresa. Cara, é isso. A Mills de hoje é uma empresa redondinha, é uma empresa super sólida, né? Mesmo sendo uma empresa menos conhecida, menor, né? No market cap menor, que teve um passado esquisito, mas o negócio hoje, né, tá muito, muito tranquilo. Difícil imaginar, assim, a Mills dando errado, né? Porque hoje ela é mais resiliente à crise, hoje ela é mais diversificada, né? Os outros números que eu tô falando já faz tempo tudo redondo. Então, é uma empresa que entrega resultado, né? Muito resiliente, assim, né? Impactos, né? Um aumento na taxa de juros arrebenta com as locadoras, com ela não tem muito impacto e tal. E, enfim, se ela continuar desse jeito, mantendo o que tá aí, né? Para manter o que tá bom e só crescendo, só acrescentando resultado, vai gerar muito valor para os acionistas. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi sobre a Mills. Grande abraço aí para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!